Fala pessoal, tá começando agora mais um episódio da nossa série Intercâmbio e Carreira, né? Parte da nossa Feira de Intercâmbio e Estudos no Exterior, um evento gratuito que acontece no dia 20 de abril, focado justamente em intercâmbio e carreira. Para quem está querendo construir uma carreira no exterior, estudar, se especializar na sua área de atuação e conseguir também, né, um emprego na sua área, essa série é para você, e esse evento que vai ter também é para você. Tá aqui o link no rodapé aqui embaixo para quem quiser se inscrever. Como eu disse, é um evento gratuito, vai ser muito bacana. Bom, hoje o nosso papo é sobre web development, sobre mobile development. Então a gente vai entrevistar um cara que é especialista no assunto, que está no Canadá, que trabalha na área, e ele tem uma história muito legal para contar para vocês, de estudante como profissional, e também para quem está mudando de país e tem que passar aí por todos os perrengues de quem está chegando num ambiente novo, novas histórias, enfim. Mas eu vou deixar ele falar. Quem eu vou entrevistar hoje aqui é o Rafael Andrade, que ele é coordenador e professor do curso do programa de Web and Mobile Development da Cornerstone College, que fica no Canadá, em Vancouver, e ele também é consultor de tecnologia da IBM, lá no Canadá. Mas então, deixa eu chamar ele aqui na tela, vou pedir para ele se apresentar, mais fácil do que eu ficar falando um monte, né? Tudo bem, Rafael? Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo jóia. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com você. Muito bacana. Maravilha. Bom, se apresenta para o pessoal, então, da forma que você preferir, né? Porque eu tenho a minha forma aqui, mas conta você, o Rafael pelo Rafael, então, para as pessoas, por favor. Pois é, meu nome é Rafael, eu tenho 35 anos, eu imigrei para o Canadá já faz 5 anos, e foi assim, foi a melhor decisão que eu pude tomar na vida. É uma mudança muito grande, né? Quando você decide realmente sair do Brasil, começar uma vida nova. Eu costumo dizer que você nasce de novo, só que da forma adulta já, né? Porque você tem que se adaptar ao lugar, você tem que aprender a viver, você tem que provavelmente aprender o idioma, e é um processo muito, muito interessante, assim, a nível de experiência de vida, de carreira. Eu, assim, acredito que foi a melhor decisão que eu pude tomar na vida, né? E falando um pouco de mim, eu trabalho com tecnologia já há mais de 10 anos. Eu também tenho um background como designer gráfico também, então eu consigo fazer hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas hoje eu consigo fazer um mix das duas habilidades, que no final das contas é uma coisa só. Mas sim, eu mudei para cá já faz 5 anos e passei a vida de imigrante, a vida de estudante, a vida de fazer todo o trabalho que a gente, para poder começar a vida novamente, né? E sim, conseguir construir a minha carreira na área de tecnologia também aqui, né? E Então, eu acho muito legal que não só construiu a sua carreira na área de tecnologia, hoje você é um consultor no Canadá, mas também você tem gente que tem tem modéstia, né? Não quer falar, mas pô, você é um profissional super qualificado, tanto que você hoje é coordenador do programa de Web and Mobile Development da Cornerstone, que é um college muito bacana no Canadá, que ele forma estudantes já prontos para o mercado de trabalho, né? A gente tem um dado aí, até vou falar para você confirmar, porque você está próximo dos estudantes que estão com você, mas existe o dado que 80% dos estudantes que se formam nesse curso já saem dele empregados na área de atuação, ou seja, com desenvolvimento com mobile, com web e por aí vai. Confere? exatamente, você está certo, porque assim, o nosso college, o foco é para o mercado de trabalho. Então, assim, a faculdade, ela trabalha muito em conjunto com o mercado. Então, assim, nós conectamos com as empresas, com os recrutadores, tudo que o mercado pede. Hoje, a gente tenta trazer para dentro de sala de aula para exatamente preparar o aluno para o foco mesmo a encontrar um trabalho, né? Então, na medida que o aluno vai desenvolvendo as habilidades dentro do college, nós temos uma equipe de co-work que faz todo o auxílio e ajuda mesmo o aluno a encontrar o seu primeiro emprego, porque realmente, assim, o primeiro emprego, ele é o mais desafiador, né, na área de tecnologia, exatamente fora do país mesmo, né? Então, nós temos uma equipe onde nós preparamos o aluno desde o primeiro dia de aula. Então, a preparação, ela vai em tudo, ela vai desde a criação do currículo, do perfil no LinkedIn, a gente trabalha técnicas de entrevistas,
e tenta sempre manter assim, o currículo do curso sempre atualizado com o que o mercado pede. Então, é uma coisa muito conjunta, assim, as empresas, o mercado, a equipe de preparação. Então, o aluno ele já sai daqui preparado, assim. O número que a gente tem é exatamente o que você falou, e isso acontece até antes, às vezes, sabe? Assim, depois do primeiro, segundo período, o aluno já consegue, sim, encontrar um Na trabalho área. na área. Que Mesmo alunos bacana. sem experiências nenhuma anterior. É bem interessante. Muito bom. Bom, então vamos falar um pouquinho da sua experiência, até porque você é um exemplo de uma pessoa que foi para o Canadá, você estudou e você conseguiu, né, se colocar no mercado de trabalho e se colocou muito bem, tanto que hoje, aí, depois de 5 anos, você tá sendo convidado para uma entrevista como referência na área aqui para conversar com a gente. Bom, vamos lá. E, inclusive, também depois eu vou pedir para você contar, porque ele não só é coordenador do curso e consultor de tecnologia da IBM, mas esse cara também, ele toca em banda no Canadá, mas não é banda só brincadeira, ele tá profissional nisso, e inclusive abriu uma empresa de eventos para gerir essa coisa toda da banda. A gente vai falar já já. Vamos voltar um pouquinho para o Brasil, né? Para a gente conectar com as pessoas, como é que começa a tua história, até porque é a forma como começa a história de muita gente que está aqui e que talvez depois de alguns anos vai pensar em mudar de país e construir uma carreira internacional. O Rafael, né? Como que você começou, né? Qual que foi a sua primeira formação? Com o que você trabalhava naquela época que você estava deixando, talvez de ser um adolescente para um adulto começar a trabalhar? Como é que começou essa história para você de carreira? Bom, falando assim do início, né, do início da minha história mesmo, o primeiro emprego, né, geralmente ele é mais complicado em qualquer lugar do mundo, né, e na época eu lembro que eu trabalhava assim como operador de telemarketing mesmo, no Brasil, sem experiência nenhuma, de tecnologia, nada disso, até que eu tive a oportunidade de trabalhar numa gráfica, uma gráfica mesmo, e foi meu primeiro contato com. Eu sempre gostei, igual você falou, né? A gente vai falar sobre isso. Eu sempre tive uma veia artística muito aguçada, sempre gostei de tudo que é relacionado com arte. Eu sempre me chamou muita atenção. E eu entrei nessa gráfica, e eu digo que, assim, né, parece clichê, mas nada é por acaso, né? E depois a gente conecta os pontos, porque surgiu essa oportunidade e eu entrei na área administrativa da gráfica, assim, nada relacionado com a produção, mas eu tive a oportunidade de ver aquele ambiente, e eu achei muito legal, e eu queria aprender aquilo. Eu comecei a estudar, eu queria aprender a fazer design, eu sabia desenhar, eu tinha essa veia artística natural, mas eu não tinha nenhum conhecimento técnico, e foi aí que eu tive a intenção de começar a estudar. Então, minha primeira formação foi em designer gráfico, no Brasil. Eu fiz a minha formação em designer gráfico, concluí o meu curso, comecei a trabalhar em agências de publicidade. Então, eu passei em todos os cargos dentro da agência de publicidade. Comecei como assistente de criação, depois eu passei a diretor de arte, diretor de criação, e Somos aquilo. do mesmo background. Eu também, vim de agência. Maravilha. Pois é, e realmente amo aquele ambiente, né? Amo o ambiente de agência de publicidade. Mas, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber, isso foi há muito tempo atrás, né? Ali por volta de 2008, 2009, por aí. Eu comecei a perceber que, mesmo se você trabalhava como designer gráfico, para começar a procurar um novo emprego, querer melhorar um pouco na carreira, você tinha que entender um pouco de tecnologia. Assim, web design, e eram alguns conceitos que eu não tinha comigo, né? E porque o meu foco era designer gráfico offline, então eu trabalhava Até no desenvolvimento. porque naquela época também, eu imagino que você esteja falando aí do começo, meio, final dos anos 2000, quem já era profissional nessa área não tinha muita conexão, as duas. Como você disse, o mundo, a publicidade e tudo mais era muito offline. E aí quando começou a vir, né, o mundo web, que aí realmente o negócio decolou e começou a engolir o offline, aí a gente fala, opa, é o momento do vai ou racha, de quem trabalha mais na parte, na veia mais criativa da coisa, né? Você tem que realmente começar a entender de processos e de técnicas e do mundo da tecnologia, né? Exato, exatamente. E ali eu acho que no início, né, da banda larga, onde até o desenvolvimento
de mobile mesmo, né? Assim, os celulares começaram a ter uma receptividade melhor com a internet e então a demanda começou a crescer demais, assim, muito rápido. Então eu senti essa necessidade de fazer essa migração, mas o meu plano era, ok, eu vou estudar tecnologia para que eu consiga ser um diferencial no mercado, né? Para que eu consiga estar sempre atualizado no mercado de designer gráfico. E foi paixão, sabe, assim, foi aí que eu decidi, eu até pensei, eu fiz vários cursos, e eu decidi fazer uma pós-graduação em análise e desenvolvimento de sistemas, porque eu acreditava que seria, eu já era graduado, e eu acreditava que seria o suficiente para mim, né, e eu comecei essa pós, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu comecei essa pós, mas quando eu comecei a pós ela é uma especialização, então para eu conseguir acompanhar a pós, eu teria que ter uma base anterior, né? E minha base era de design, não de tecnologia. Então eu pensei, falei, putz, eu preciso dar um passo atrás. Então eu saí da pós e decidi fazer uma graduação de tecnologia. E isso foi a melhor decisão que eu pude fazer naquele momento da minha carreira. E ao mesmo tempo que foi a melhor decisão, que hoje eu posso ver, mas ela foi muito desafiadora, porque eu já tinha uma base como designer gráfico, eu já tinha, assim, um background muito bom, e eu, né, teoricamente, estaria dando um passo atrás, né, começando do zero uma nova graduação. Mas foi muito bom, foi a melhor coisa que eu pude fazer no Brasil, e aí, na medida que eu fui evoluindo na faculdade de tecnologia, eu comecei a perceber que eu não precisava jogar todo o meu conhecimento fora de designer gráfico, porque hoje, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala do mundo web, essa é o que eu costumo dizer para meus alunos, né? Que você tem assim uma gama de possibilidades, de oportunidades dentro da área de tecnologia. Eu e você podemos trabalhar na área de tecnologia e eu não entender o que você faz e você não entender o que eu faço, porque são vários caminhos que você pode trabalhar dentro da área de tecnologia. E um deles, que foi o primeiro que eu comecei a trabalhar depois que eu saí do designer gráfico, eu comecei a me especializar na usabilidade do usuário da interface. Como que eu poderia desenvolver a interface de forma que o usuário pudesse usar aquela aplicação de forma mais confortável. Então, eu comecei a perceber que tudo está interligado. Então, por exemplo, a cor que você utiliza na sua aplicação, o tamanho da fonte, do seu texto, tudo. Se você tem um objetivo, estou desenvolvendo uma loja virtual onde o meu objetivo é trazer a atenção do meu usuário para determinadas áreas da minha aplicação. Você pode usar o design, você pode usar a usabilidade para isso. Então, quando eu percebi isso, foi muito bom para mim, porque eu consegui usar o meu background de design, usar meu background de graphic design e juntar com a tecnologia. Então, foi perfeito. Então, aí eu comecei a trabalhar como web development, web design, meu foco era cuidar dessa parte da usabilidade, tratar a aplicação, tratar todo o design da aplicação. E o que eu acho legal, até complementando o que você falou, desculpa te cortar, que isso tudo, imagino, alguns anos atrás, que hoje nada mais é do que, até se mistura um pouco as terminologias, mas quem está falando de UX UI é o que é hoje. Antigamente, era um pouco separado, né? Então, você já pegou esse começo dessa junção de disciplinas que mexia com usabilidade, com tudo isso, como que você programa interfaces para fazer isso acontecer de uma forma fluida, e também porque você tinha a noção do design, a noção de interfaces já, e claro, como designer você entender a função das coisas para as quais você está projetando, né? Exatamente, sabe? E eu fico muito feliz de aquilo que eu pensava há alguns anos atrás e aquilo que eu acreditava que era o caminho para eu desenvolver a minha carreira, né? O meu caminho pessoal se tornou, assim, era uma tendência, né? Igual você falou. Hoje, nós temos cursos, faculdades para fazer exatamente isso, que é exatamente mesclar o design com a tecnologia, né?
E nesse tempo, nessa medida, eu concluí o meu curso de tecnologia no Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas no Brasil, mas já na área de desenvolvimento, o que foi muito bom. Então, o meu foco, como a minha veia criativa era muito grande, eu sempre trabalhava junto com o time de produtos, ou também no time de front-end, onde eu sempre trabalhava ali, né, na frente do sistema, né, na frente do sistema da aplicação. Eu tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas no Brasil, projetos pequenos, projetos de médio porte, grande porte, e isso me deu uma base muito grande, me deu uma base, uma experiência muito grande. Mas, em 2012, eu comecei a perceber que eu queria mais desafios. Assim, parece clichê, mas é verdade. Eu realmente sou muito movido a desafios e por isso que eu sou apaixonado com tecnologia, porque todo dia a gente faz alguma coisa que a gente nunca fez antes. Ou que mesmo que você entende daquela tecnologia, tem anos de experiência em determinado framework, por exemplo, mas você precisa tem um desafio que você nunca fez antes, então você se sente desafiado o tempo todo. Isso me deixa muito apaixonado. E eu comecei a ter essa ideia de sair do Canadá, falando um pouquinho do Canadá, né? O Canadá é um país de imigrantes, sabe? Assim, é um país de imigrantes, é um país que te acolhe de uma forma, assim, absurda, não tem palavras, sabe? É um país que quer que você venha para cá, fique aqui, se estabeleça, faça o Canadá a sua casa, sabe? E o Canadá te dá todo esse suporte. E eu comecei, em 2012, fazer essas pesquisas, comecei a procurar, até que eu decidi fazer um intercâmbio para o Canadá. Mas a minha ideia, de novo, era vir para cá, conhecer um pouco da cultura, conhecer, melhorar o meu inglês e voltar para o Brasil. Mas, É então, o famoso primeiro intercâmbio, né? Que todo Exato, mundo... exatamente. Mas bastou eu chegar nesse país, sabe, e eu perceber, e eu vi, eu falei, é aqui que eu quero morar. É aqui que eu quero viver e é aqui que eu quero fazer a minha vida, né? E isso foi em 2000. Eu estudei assim muito no sentido de qual país que eu gostaria de migrar. Então foi alguns anos de pesquisa. Eu comecei em 2012, mas só em 2015 que eu realmente escolhi, falei, não, é o Canadá, vou lá fazer um intercâmbio, vou ver como é que é. E decidi a vir, em 2015. Quando eu vim, eu percebi que aquele era o lugar, que aqui era onde eu queria criar as minhas raízes, né? E aí eu voltei para o Brasil. E aí começa todo aquele processo de preparação para que você consiga fazer a imigração, né? Então, eu comecei a fazer todas as minhas pesquisas, comecei a ver as minhas opções. O Canadá, ele te oferece, assim, várias formas de imigrar, porque realmente é uma demanda que o Canadá realmente precisa disso. Então, Precisa de você... pessoas para desenvolver a economia dele, né? É um país muito vasto, de primeiro mundo, com muito investimento, e ele precisa de pessoas, justamente para desenvolver, né, o país. Exatamente, a gente realmente precisa de pessoas aqui. E eu comecei a estudar qual que era o melhor programa de imigração para mim. Ok, eu vi várias opções e eu percebi o seguinte, eu falei, tudo bem, eu quero ir para o Canadá, eu quero continuar esse caminho, eu sempre tive na minha cabeça, e ainda tenho até hoje, eu sempre faço um plano de alguns anos, onde eu estou e onde eu quero chegar, onde eu quero estar daqui a 5 anos, e eu tento realmente criar um caminho, e eu busco isso, sabe? Porque, assim, o mundo hoje em dia, ele muda muito, né? E o mercado de tecnologia, ele muda demais, né? Hoje, uma verdade hoje, baseada num framework, por exemplo, de tecnologia, daqui no ano que vem, ela já mudou, né? Então, assim, é uma constante mudança, né? Então, eu realmente tento pensar alguns anos à frente de onde eu estou. E eu pensei, maravilha, eu tenho a oportunidade de migrar um país novo e eu preciso conhecer o mercado lá. Eu preciso conhecer o mercado, eu preciso, tudo bem, eu tenho 10 anos de experiência de tecnologia, de desenvolvimento, de designer gráfico, mas aqui no Brasil. E eu preciso conhecer o mercado canadense, eu preciso entender como as coisas funcionam lá. E outra, melhorar o meu inglês, né? Eu preciso entender, eu preciso melhorar o meu inglês, eu preciso entender os termos. E aí eu decidi fazer um college aqui. Eu acho que foi
escolha de novo, porque eu, né, fiz o caminho oposto, né? Hoje eu sou coordenador e eu sou professor, mas eu vim como estudante, né? Como todo mundo. E E porque, né, até para quem não conhece de todas as alternativas que você tem para ir para o Canadá, você fazer uma migração por meio da educação é um caminho muito assertivo, né? Ele te abre muita porta, ele dá pontuação, ele abre muita coisa para você. exatamente, exatamente. Porque, falando um pouquinho, né, do processo de imigração do Canadá, ele é um processo de pontos, né, que tudo conta. Por exemplo, a sua idade, o seu nível de inglês, o seu nível acadêmico, isso são realmente pontos. E fazer um college aqui no Canadá, realmente ele te dá um destaque na sua pontuação, né? E igual eu falei, por exemplo, a Cornerstone, que é o college que hoje eu sou coordenador, é um college que o foco é encontrar um trabalho. Então, se você escolhe um college que vai te dar essa base, que vai, por exemplo, o meu modelo de currículo no Brasil, ele é diferente do modelo do currículo canadense. E a gente só chega aqui e você não tem essa base. Então, quando você vem para uma faculdade que te dá esse suporte, você se sente que tem uma equipe para que vai te ajudar a te preparar, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu vim para cá como estudante, e eu me graduei aqui no curso de desenvolvimento web aqui no Canadá, e eu tive todo esse suporte para poder encontrar o meu emprego, né? Mas, assim, a gente tem os prós, e tem as partes boas e as partes que não são tão boas, né? Mas, assim, no final, a gente vê que tudo é bom, porque é tudo experiência, né? E tudo É o que te constrói. faz crescer. Exatamente. Sair do Brasil é realmente assim, sair totalmente fora da sua zona de conforto. Eu sei que a gente sabe, mas quando a gente tem a oportunidade de viver isso, a gente realmente entende que você assim, sai completamente da sua área sua zona de conforto, né? Tudo passa a ser assim um desafio, né? Você a simples ir, não sei, no mercado e comprar alguma coisa é um desafio para você, né? E, por exemplo, no meu caso, eu tive algumas situações adversas. Eu enfrentei um divórcio nesse processo. No começo da minha vida aqui no Canadá, eu tinha minha esposa, mas nós entendemos que aquilo era o melhor para a gente naquele momento, e nós nos divorciamos. Mas nem tudo foi flores, né, no caso, porque eu realmente passei alguns perrengues aqui muito fortes, por questão de dinheiro, porque quando você é estudante, você tem uma limitação de trabalho, então eu, É eu que tudo tive. aconteceu ao mesmo tempo para você também, né? Foi Exatamente, tudo, foi tudo ao mesmo tempo. tudo ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, foi interessante, porque, assim, a solução que eu tive naquele momento, onde, assim, realmente eu não tinha dinheiro nem para pagar a minha faculdade, mas eu tinha experiência. Então, eu consegui chegar no college que eu estudava e eu ofereci. Eu falei, deixa eu trabalhar aqui, me dá uma oportunidade de trabalho, deixa eu mostrar o que eu consigo fazer, e me dá um desconto na minha mensalidade. Eu realmente, igual eu falei, o Canadá, e quando eu digo Canadá, é tudo, são as empresas, as pessoas, todo mundo te dá um suporte muito grande para que você fique aqui, realmente, para que você se estabeleça, sabe? E todo mundo, a vida de imigrante não é fácil, sabe? Assim, quando você chega, você escuta várias histórias, diferentes histórias, mas que são histórias de luta, sabe? Os primeiros anos realmente são bem difíceis, mas são maravilhosos, sabe? E eu fiz isso, eu fiz essa proposta para a empresa, para minha faculdade, e eu lembro que o dono da faculdade falou: tudo bem, faz para mim um website, e se eu gostar e for tudo bem, eu te contrato. Eu falei, maravilha. E eu fiz, e ele gostou, e ele amou, e me contratou. Então, eu estudava na faculdade na parte da manhã e trabalhava tarde e noite. E foi uma experiência maravilhosa, porque dentro da faculdade eu desenvolvi, porque isso foi um projeto de uma startup que eu trabalhei no Brasil. Eu dei a ideia de criarmos uma startup dentro da faculdade, porque o foco de todos os colleges é encontrar um trabalho, é preparar o aluno para o trabalho, para encontrar um trabalho.
Então, eu dei essa ideia, eu criei um projeto onde nós criamos uma startup dentro da faculdade. Eu era o monitor, o mentor dos alunos. Nós tínhamos alunos de front-end, back-end, de design, de marketing, e a faculdade, ela encontrava clientes reais, com tarefas reais, e nós passávamos isso para os alunos. Então, foi uma experiência muito boa. Eu tive a oportunidade de gerenciar 12 pessoas, 12 alunos. Isso quando você ainda era aluno. Ainda era aluno. Bacana. Eu era de manhã e fazia esse trabalho na parte da tarde. Até que eu formei. Eu me graduei na faculdade e eu continuei trabalhando lá. E eu tive a oportunidade, depois de um tempo, depois que aí minha vida começou a ficar mais estável, eu consegui ficar mais estável aqui, meu idioma começou a evoluir mais, e aí é só o primeiro momento que é complicado, mas depois você colhe os frutos. Voou, né? Uma coisa que você falou, comentou no meio da história, que acho legal as pessoas saberem, né? Que se você disse, assim, os colleges, o papel deles é preparar realmente os estudantes para o mercado de trabalho. E o que eu acho legal no Canadá é que isso não é propaganda, não é aquela coisa que você vê na TV das universidades aqui, não, venha, estude processos práticos, saia pronto para o mercado de trabalho. Não, realmente, tipo, esses colleges, eles fazem isso acontecer até porque as empresas no Canadá esperam isso dele, né? As empresas buscam os colleges, elas vão atrás deles justamente porque elas sabem que esses colleges estão formando os profissionais que elas precisam. Existe demanda de trabalho especializado, e os colleges hoje no Canadá, eles são essa fonte de mão de obra profissional para as empresas, né? Que nem você disse, vocês formaram parcerias com diversas empresas que elas traziam projetos reais para os estudantes trabalharem neles, e com certeza isso também gerava contratações. Aqui no Brasil eu tenho certeza que algumas pessoas poderiam até falar, mas é óbvio, é vantajoso para a empresa, ela estava pegando tipo mão de obra muito barata para fazer os projetos dela. Também, mas é um processo que sim, que funciona, que serve para as empresas acharem os profissionais que elas querem contratar, e não simplesmente, não, eu vou pegar uma galera estagiária só para fazer o meu projeto aqui, entre aspas, de graça. Exatamente, porque tudo aqui é na base da formação. É interessante para a empresa que ela contrate um recém-formado, onde ela vai poder formar esse recém-contratado, né? Assim, na medida do... Ele vai estar com conhecimento, assim, bem fresco, que ele acabou, porque, igual eu falei antes, o currículo da faculdade, ele é baseado na demanda do mercado. Então, o aluno, ele sai, assim, com o material bem atualizado, e para a empresa é muito interessante, porque ela consegue contratar esse profissional e ela consegue passar a cultura da empresa para esse profissional, ela participa da formação desse profissional. Isso é maravilhoso, porque, como eu disse, tudo para a empresa também é muito bom, porque aqui ele é um mercado, uma terra muito fértil para todos, né? Para estudante, para o empresário, para todo mundo. Então, nós temos várias startups, várias empresas que estão começando agora, sabe, com investimento, com projetos interessantes, com tecnologias bacanas, e ela consegue encontrar esse aluno que acabou de formar, que também está com todo o gás, com todo o material atualizado. Então, a empresa e o profissional, o recém-contratado, crescem juntos, sabe? E isso gira um ciclo. É um ciclo que só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando. É muito comum aqui, quando a gente conclui o curso, geralmente a gente convida algumas empresas para poder assistir o trabalho final dos alunos, sabe? E eu tive a oportunidade de ver isso do outro lado. Quando eu saí desse college, eu trabalhei numa empresa de médio porte, aqui de tecnologia, e a maioria das pessoas que trabalhavam comigo vieram de colleges, assim. Então, por exemplo, eu fui em várias apresentações de projetos finais de colleges. Então, tem um projeto final, a gente ia assistir o projeto final e lá a gente já começava a conversar com os alunos. Os olheiros, já tudo de olho na meninada. Exatamente. Eu vi várias vezes, eu vi dos dois lados. Para você foi assim, inclusive, quando você se formou, quando você estava se formando, inclusive com essa sua experiência dentro do próprio college, foi o que abriu as portas para você no mercado canadense. Exato, porque eu consegui, no Brasil eu já tinha experiência,
Mas dentro do college, esse projeto no college, ele foi um projeto que deu muito certo, sabe? E Vancouver, ela é uma cidade não tão grande assim, então e é tudo muito interligado, principalmente o mercado de tecnologia. Então tudo que se faz, todo mundo fica sabendo, sabe? E foi um projeto que virou destaque na cidade, assim, desse college. Então eu consegui quebrar esse gelo, né? Então eu consegui trazer a minha experiência do Brasil e com esse projeto e eu consegui o trabalho nessa empresa, que até me deu o suporte para poder fazer a minha imigração e tudo, sabe? Então, para mim, no meu caso, depois desse projeto, com a minha experiência no Brasil, eu consegui encontrar esse trabalho, né? Que foi determinante para mim e para o meu caminho aqui. E aí, por algumas razões, eu decidi que era o momento de buscar novos ares, né? E foi aí que eu participei do processo seletivo da IBM. E eu fui aprovado no processo seletivo da IBM. É uma empresa de referência, né? É uma empresa assim que desde o primeiro dia de aula a gente escuta falar e mesmo quem não é da área de tecnologia conhece a IBM. Realmente uma empresa que você entra e aposenta lá, né? Ela te dá todo o suporte e foi uma oportunidade assim que eu não tenho palavras para descrever o que foi, sabe? Conheço diversos funcionários da IBM, todos, a grande maioria deles, se não todos, estão lá há muitos anos. E que nem você falou, uma empresa para aposentar. Ou a pessoa que saiu, que eu conheço, por exemplo, uma pessoa que saiu é porque ela realmente mudou de vida. Por exemplo, não vou mais trabalhar com tecnologia, você vai vender coco na praia. Nesse nível, assim. Exatamente, exatamente. Mas, como eu te disse, minha vida, e aqui eu costumo dizer, a vida de imigrante, né? Você vive 10 anos em um, tudo acontece, tudo acontece. E eu consegui ser aprovado no processo seletivo da IBM, porém, a IBM precisava que eu me mudasse de Vancouver, mas não para uma cidade aqui do lado. Eu simplesmente teria que mudar para o outro lado do Canadá, para Halifax. Halifax é uma cidade de estudantes, não é? Tem muito estudante lá. Exato, tem muitos colleges lá, universidades, é realmente uma cidade universitária. É uma cidade muito boa de se viver, uma cidade muito bacana, muito linda, é na costa leste do Canadá, na província de Nova Escócia, e é maravilhoso lá. E eu aceitei o desafio. Mas, como eu disse, né, eu saí do Brasil, eu construí a minha vida novamente em Vancouver. Eu demorei uma coisa ali, eu estou aqui há 5 anos, e eu recebi essa proposta, eu tinha 3 anos e meio, quase 4 de Canadá. E eu, foi quando você já tinha se reestabelecido, né? Você falou, ufa! Exato. Rafael está bem agora de volta, tenho a minha vida. Exato. Tranquilo, fiz Vancouver minha casa, já super adaptado, e inclusive, né, fazendo um parâmetro que você comentou da banda, né, eu vou falar um pouquinho mais, mas nesse ponto a banda já existia, né, mas eu recebi essa proposta e eu falei, eu preciso ir, eu preciso viver isso, eu preciso viver essa oportunidade. E eu fui, larguei tudo em Vancouver, fui para Halifax para começar do zero de novo. Então a sensação que eu tive era que eu cheguei no Canadá novamente, né? Então todo aquele processo eu ia passar novamente. Mas nós estávamos em pandemia, né? E isso foi um peso a mais para mim. E eu fui para Halifax, mesmo na pandemia, iniciei minha vida novamente sozinho lá, e falando um pouco da IBM, né? A experiência de trabalhar para a IBM foi maravilhosa, é maravilhosa, sabe? É o que você disse, no meu time, eu trabalhava... Porque a IBM, ela funciona da seguinte forma, a IBM, ela tem vários projetos, vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, em várias linguagens de programação diferentes. E a IBM, ela realmente incentiva que você cresça, que você estude, que você crie ali um caminho para a sua carreira, né? Que você evolua. Então, ela te dá todo o suporte. Por exemplo, você se sente meio livre para escolher qual tecnologia você vai trabalhar. Se, por exemplo, apenas um exemplo, que foi o que aconteceu comigo.
eu queria desenvolver mais habilidades com a inteligência artificial e machine learning, que é algo que agora eu estou estudando mais, estou bem interessado. E eu conversei com a minha gerente falou, tudo bem, nós vamos encontrar um projeto para você, onde você vai poder desenvolver essas habilidades, sabe? Então é bem interessante. E eu lembro que meu time, eu trabalhava com pessoas que tinham 25 anos de experiência só na IBM. Então, assim, eu me senti uma criança do lado das pessoas que Um trabalhavam comigo. playground para você. Exatamente. E foi uma experiência muito boa, muito boa, muito maravilhosa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com porque meu foco é front-end, né? Hoje eu sou full stack. Full stack, para quem não conhece, no caso, o termo, é o profissional de tecnologia que ele tem habilidades tanto no front-end quanto no back-end também, onde você consegue trabalhar no desenvolvimento inteiro da aplicação. Você participa de todos os processos, tanto do front quanto do back-end. E hoje eu sou um back-end, mas a minha experiência maior é em front. E na IBM eu trabalhava mais como front-end. E foi muito bom. Tive várias oportunidades de trabalhar. E você trabalha como consultor também, que é o que eu sou hoje. Você tem oportunidade de, por exemplo, só um exemplo, eu também tenho habilidades com acessibilidade, por exemplo, criar aplicações acessíveis. Então, eu participei de um projeto onde eu não codifiquei nada, eu simplesmente desenvolvi uma documentação de acessibilidade e eu trabalhava do lado dos desenvolvedores só para poder ter certeza, certificar que os padrões de acessibilidade estavam sendo seguidos, por exemplo, sabe? Mas voltando, né, um pouco para o lado pessoal, o lado profissional, 100%, 1000%, né? Mas o lado pessoal começou a pesar um pouco. Viver sozinho em Halifax, eu acredito que se fossem tempos normais, né, com A época que você foi não ajudou nem um pouco, né? mudando um pouco, né? E foi muito difícil para mim, pessoalmente falando, foi muito difícil viver sozinho lá, com tudo que eu tinha aqui em Vancouver. E eu decidi voltar. Eu decidi voltar para Vancouver. Então, eu vivi 4 meses em Halifax e eu decidi voltar para Vancouver depois desses 4 meses. E voltei para cá e eu conversei com a IBM, porque nessa época que eu trabalhava em Halifax, eu era desenvolvedor de software e consultor. Mas eu conversei com a IBM e eu decidi a ser só consultor, porque isso daria mais flexibilidade para mim, voltar para Vancouver e restabelecer novamente. E, novamente, foi uma decisão maravilhosa. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que a decisão de ter ido para Halifax, de ter passado tudo que eu passei, o meu desenvolvimento foi fantástico, sabe? Não foi fácil, mas foi muito bom. Foi muito bom. E foi aí que a Corestone entrou no meu caminho. Eu fui convidado para ser professor aqui no curso de desenvolvimento web. Eu aceitei e foi uma experiência maravilhosa, porque eu costumo dizer que parece clichê, mas eu realmente acredito nisso, que a melhor forma de se aprender algo é ensinando algo, né? Porque uma coisa é eu saber desenvolver, outra coisa é eu ter a habilidade de dividir o meu conhecimento, de explicar, de ensinar. E, para mim, não tem nada mais assim, satisfatório do que eu perceber que eu consigo contribuir com o crescimento de alguém, sabe? Eu tenho oportunidade hoje, no meu primeiro dia de aula, eu tenho alunos que nunca tocaram em tecnologia. E no último dia de aula, eu vejo trabalhos, eu vejo apresentações, eu vejo esse aluno empregado, eu vejo esse aluno conseguindo imigrar para o Canadá através de uma empresa de tecnologia, e isso é muito satisfatório, né? Você entender que você pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Isso é muito bacana, né? E é o que você falou, e você e o college tiveram um papel fundamental nisso, e para pessoas, como você disse, às vezes que nem nunca tocaram em tecnologia. Até fico imaginando a minha situação, né? Que nem eu vim desse background criativo, que nem você, eu já fui diretor de arte, já fui redator, já fiz de tudo um pouco aí, né? Eu trabalhei com interfaces, web design, caramba. E na época que eu mudei minha carreira, eu tava bem nesse momento onde eu falava assim, o meu próximo passo, se eu for me tornar
uma pessoa que continua nessa linha de trabalho, é eu me inserir na tecnologia, né? E que foi um momento que eu mudei de carreira e tudo mais. Mas, assim, para quem pensa nesse próximo passo, por exemplo, e que é do background criativo, também é um ótimo caminho que dá certo para uma pessoa que quer ir no Canadá, né? Ou seja, não é só para quem, por exemplo, vai estar começando com tecnologia e sempre foi tecnologia, ou já está estudando isso. Pessoas que não são desse background, por exemplo, podem, digamos, então, ir para o Canadá. Esse é um programa que realmente vai agregar muito no teu desenvolvimento e vai te abrir portas para o mercado de trabalho. Exatamente. Eu tenho vários alunos que gostam, como você falou, vêm de outras áreas completamente diferentes. E Sabe? brasileiros também? Muitos brasileiros. Tem vários alunos brasileiros, vários casos de sucesso de brasileiros aqui. E eu costumo dizer, as empresas canadenses, elas gostam muito dos brasileiros. Porque o brasileiro, ele realmente, nós temos, né, essa vontade, nós somos inovadores, a gente põe a mão na massa, a gente realmente vê uma oportunidade e a gente vai atrás e faz acontecer. As empresas canadenses adoram contratar brasileiros, isso é uma verdade aqui. E assim, e aí, sendo professor na Cornerstone, veio o convite de se tornar coordenador. E eu aceitei esse convite, porque eu ia ter a oportunidade de passar mais isso que eu acredito, né? Que eu digo assim, essa questão de formação do aluno, isso eu tinha dentro da minha sala, né? Hoje não, hoje eu consigo fazer isso com todas as turmas no curso de Web and Mobile. E também hoje eu tenho mais tempo e olhos para estar conectado com as empresas, trazer isso para dentro do currículo da faculdade. E aqui a gente trabalha muito em conjunto, todos os times, igual eu falei, a gente trabalha muito em conjunto, o time de co-op, que é o time que faz essa preparação para que o aluno consiga encontrar o primeiro emprego, nós trabalhamos muito junto. Então, todos os dias eu converso com eles, entendo o que o mercado precisa, tento trazer para dentro da sala de aula. A gente cria muitos projetos interativos mesmo com os alunos, porque uma dica, assim, que eu vi isso acontecer, eu apliquei e dá muito certo, sabe? É o network, sabe? Conhecer, conversar com pessoas aqui. Isso é uma coisa que realmente funciona aí, o networking? Funciona, mas muito, muito. Aqui tem uma cultura muito de se tomar um café. Ah, vamos tomar um café. Às vezes você adiciona alguém no LinkedIn ou você recebe o convite. Ah, Rafael, gostei do seu background, vamos tomar um café para a gente conversar? E é muito legal, porque às vezes, naquele momento ali, você não tem, sabe, nenhuma oportunidade, nem nada, mas você conhece a pessoa, você conversa com a pessoa, e às vezes é um recrutador, às vezes é um CEO de empresa, porque, igual eu falei, aqui tem várias startups, sabe? E você faz um network com aquela pessoa que ele vai falar assim, maravilha, eu preciso de um profissional igual a você, ou eu conheço alguém que precisa de um profissional igual a você. Então, eu sempre recomendo para os meus alunos, né? Hoje, a situação da pandemia, né? Os eventos estão bem escassos aqui, mas nós temos vários eventos que são exatamente para se desenvolver o network, onde você vai e toma um café, algumas empresas fazem algumas apresentações e tem um tempo de você conversar. Então, conversar é muito importante. Conversar. Sim. Uma coisa que você falou é interessante, né? Você falou da pandemia, que realmente todos os países, né, durante a pandemia, eles tiveram um aumento gigantesco da taxa de desemprego, mas você vê os países bem desenvolvidos mesmo, essa taxa já está baixando bruscamente. O Canadá ele já está nesse processo, né? Que nem o Brasil, o Brasil tinha uma taxa de desemprego alta, mas chegou a 14% agora. O Canadá, ele tinha uma taxa de praticamente pleno emprego, né? Que a gente chama, que é quando você está ali 3, 4% de desemprego, geralmente que não está trabalhando é porque ou tem algum problema muito sério que essa pessoa não consegue um emprego, né? Alguma coisa muito séria, ou porque ela não quer trabalhar, né? Quando você considera que existe um pleno emprego no país. O Canadá chegou a 14% também de desemprego na pandemia, né? No meio ali de 2020. Mas como as coisas já estão normalizando, até para as pessoas saberem que a fronteira do Canadá está aberta para estudantes, né? Novamente, isso já está baixando bruscamente. Essa taxa já, se você vai nos sites de referência, que eu não vou agora dar um nome fácil aqui para as pessoas entrarem, mas se você buscar um dado oficial do Canadá, desemprego, e acompanhar durante as semanas, ele está já descendo violentamente, né? As coisas estão voltando ao normal aí.
Exato. Exatamente, aqui está praticamente o normal as coisas. E falando assim, né, da área de tecnologia, o mercado continua aquecido da mesma forma. Porque eu vou te falar que, assim, hoje, né, que essa pandemia serviu para poder ensinar um pouco no sentido desse trabalho remoto, né, do trabalho que você não precisa realmente estar fisicamente no lugar para poder desenvolver um trabalho. Então, e essa é a vantagem de trabalhar com tecnologia, porque você pode ter vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, se você conseguir gerenciar o seu tempo, sabe? E isso é muito comum aqui no Canadá. Eu acho que é até mais comum, eu digo assim, eu não sei hoje, porque eu já saí do Brasil tem um tempo, mas eu vejo isso muito mais, é muito comum aqui do que no Brasil, sei lá, você trabalhar 3, 4 dias em uma empresa, 2 em outra e ter os seus freelancers, sabe? Assim, é bem flexível isso. E na área de Você pode ser tecnologia, um consultor facilmente, então, né? Vejo isso acontecer muito com tecnologia e também com marketing digital. exatamente, exatamente. Você tem várias vertentes. Então, esse dado que você disse, e é interessante dizer, né, que as fronteiras realmente estão abertas para estudante, né? Então, e assim, a gente realmente acredita que nos próximos meses, por exemplo, nós temos já a previsão de em setembro as aulas retomarem normalmente. Porque hoje, por exemplo, aqui na Cornerstone, nós trabalhamos de uma forma meio híbrida, né? Nós temos a aula online, mas também temos a aula presencial, com um número limitado de alunos. Então, funciona de forma, a gente tem um sistema de agendamento, o aluno entra, agenda, e ele vem até a escola e consegue assistir a aula. Então, hoje a gente trabalha de forma online e presencial ao mesmo tempo, né? E a tendência é que em setembro isso já normalize, né? Todo mundo dentro de sala, normal novamente. Isso é muito bom, né? Então, assim, nós já temos um horizonte, uma previsão muito, muito animadora, no caso, né? Então, assim, para quem está pensando em vir para o Canadá, eu acredito que esse é o momento. E eu ainda posso dizer que o Canadá, ele agora está fazendo um movimento reverso, ele quer realmente, né, se acelerar e, igual você disse, a taxa de desemprego está diminuindo e esse ciclo, ele é rápido. Eu digo assim, então, o que a gente consegue ver é que o governo dá muito incentivo para as empresas contratar novos profissionais. Então, aqui na Corestone, nós estamos muito animados, porque a gente acredita que agora as empresas vão ter uma receptividade melhor para contratar esses alunos. Então, o momento, eu acredito que é agora, sabe? Sim, inclusive, ó, falando de emprego, eu vou compartilhar minha tela rapidinho e colocar um dado aqui interessante, você pode até confirmar comigo, né? Peguei esses dados aqui de fontes oficiais. Seguinte, aqui a gente tem informações sobre ocupações, o salário de entrada de um profissional e um salário médio. Eu acredito que, na verdade, até seja maior esse número, provavelmente. Mas, ó, por exemplo, para quem trabalha com quem é software developer, por exemplo, no Canadá, um salário de entrada aí de 57 mil dólares canadenses por ano. Cara, isso é um número bem interessante, hein? Bem interessante, e em cima disso, é aquilo, né, os benefícios são bem interessantes também, e esse salário, ele é oferecido no momento que o profissional está em formação ainda, né, que é aquilo que eu falei, ele saiu da faculdade, ele saiu do college, ele achou o primeiro emprego, que ele já vai receber uma remuneração muito boa, né, onde vai proporcionar que ele tenha, assim, uma qualidade de vida muito boa, e ele está num processo ainda de aprendizagem, sabe? Então, a empresa, além de tudo, ela ainda contribui com com o desenvolvimento pessoal daquele profissional, sabe? E, assim, e a questão de aumentar esse salário, ele acontece de forma bem rápida, sabe? Ele acontece de forma bem rápida e a empresa entende que ok, você agora tem uma experiência, já tem uma experiência, já está mais confortável na empresa, a empresa não quer te perder, sabe? Ela não quer te perder, então ela vai fazer de tudo para que você fique ali. Então ela vai te oferecer mais benefícios, o seu salário ele vai sempre aumentando, sabe? Então assim, olhando para trás, é como eu falei, os primeiros anos são difíceis, aprendizado do idioma, adaptação ao clima, né? Assim, e ainda mais, por exemplo, Vancouver. Vancouver tem um dos melhores climas do Canadá, né? O inverno aqui
Pra gente, no Brasil, realmente é frio, mas quase não neva, sabe? Assim, é muito fácil de se adaptar ao clima aqui. É raro, né? Neva acho que o quê? 3 vezes por ano, no máximo, em Vancouver? Muito, muito raro, assim, sabe? Assim, neva uma semana e pronto. É aquela neve que nevou de manhã, de tarde já foi tudo embora. Comparado com outras partes do É só para Canadá. dar um gostinho, é só para estrangeiro falar que viu neve, né? Ah, vi Viu? neve, posta foto pra caramba no Instagram. Cara, ó, só pra gente, ó, último assunto técnico aqui pra gente já ir pros finalmente também, para te liberar, afinal você tem alunos ávidos aí querendo falar contigo, mas é o seguinte, você tinha comentado do co-op, né? Às vezes essa palavra passa um pouco despercebida, mas ela é muito importante e que muita gente também não sabe o que é o co-op, que você estava falando justamente que é o período do curso ali, né, até explicando para as pessoas, por exemplo, na Cornerstone, o curso coordenado pelo Rafael, ele tem 2 anos de duração. Se eu falar uma besteira, você me corrija, mas é um curso que tem 2 anos de duração. E esses cursos que são muito focados para o mercado de trabalho, eles são divididos em 2 partes. Uma parte onde você tem bastante aprendizado em sala de aula, que realmente você vai ter teoria, vai aprender realmente, vai praticar, mas tudo ali dentro de sala de aula. E metade do curso, a segunda parte, é o co-op, que eles chamam, que é 1 ano, né, no caso de um curso de 2 anos, vai ser 1 ano onde você vai ter só experiência prática. Vai ser como se fosse literalmente um estágio. E no caso de Vancouver, né, no caso de onde está o Rafael e do curso dele, esses estágios são remunerados, né? O co-op, ele faz uma diferença brutal, imagino, na carreira, na vida do estudante aí que está querendo entrar no mercado de trabalho. Exatamente, esse é o ponto, porque é exatamente o que você falou. O primeiro ano, ele é bem focado dentro de sala, né? Dentro de sala, desenvolvimento de projetos em sala, é dentro de sala todos os dias. O segundo ano, ele é o co-op, que seria o nosso estágio, sabe? Mas qual que é a vantagem no caso do co-op? Porque as empresas, ela tem uma receptividade muito grande com os alunos de co-op, porque ela sabe que é um potencial aluno para continuar na empresa. Então, por exemplo, isso aconteceu comigo. Porque, só para o pessoal entender um pouquinho, né? Quando você decide imigrar para o Canadá, assim, a nível de tentar uma residência permanente e tudo mais, se você tem um suporte de uma empresa, isso facilita muito também, né? Porque, como eu te falei, é tudo questão de pontos. Então, se você tem uma oferta de trabalho válida, isso vai te contar muitos pontos. Então, esse é um caminho, assim, quase que certeiro, sabe? Porque a faculdade, nesse primeiro ano, você vai estudar, vai adquirir experiência, e a faculdade, ela vai te preparar para encontrar esse primeiro emprego. No segundo ano, você vai fazer o seu co-op, que é você trabalhar ali full-time na empresa, sabe? E você consegue, já vi alunos conseguirem vaga de co-op com salários, o salário que você mostrou, 60, até mais, sabe? Sim, se o aluno tem experiência, eu já vi alunos serem contratados como sênior no estágio de co-op, e isso é muito real. Caramba. Geralmente uma pessoa que já tem até isso vale para quem está aqui assistindo e já tem uma experiência profissional, por exemplo, ela pode ir fazer um programa desse no Canadá. Exato. E se o aluno não tem experiência, se a experiência dele foi construída na escola, da mesma forma, ele vai ter uma remuneração assim, satisfatória, que já vai mudar a vida dele assim, completamente, sabe? A qualidade de vida que ele vai ter já vai ser assim, completamente. E é um caminho mais rápido para que depois do seu co-op, quando você finaliza o seu co-op, a empresa de fato te contrate e te ofereça uma job offer, né? Que é uma oferta de trabalho. E se você tem realmente a intenção de viver aqui no Canadá, né? De se imigrar como residente permanente, essa oferta de trabalho ela é fundamental, sabe? Então esse é um caminho certeiro. Você adquire experiência na faculdade, você faz o seu co-op e você recebe a sua oferta de trabalho, sabe? É muito interessante esse caminho e ver isso acontecendo, a gente vê isso acontecer todos os dias. E mesmo nesse período de co-op, a faculdade, ela ainda auxilia o aluno com tudo que ele precisar, sabe? Às vezes, por exemplo, aqui, eu atendo alunos que já estão na fase de co-op, na área de tecnologia, e precisa aprender determinada tecnologia. Então, esse aluno pode vir até a faculdade e pode aprender essa tecnologia com a gente e aplicar no co-op. Isso é ótimo. Então, além dele estar no estágio, ele tem todo o suporte técnico que ele precisaria para aprender com vocês. Exato.
Exatamente. Cara, eu devia ter ido para a área de tecnologia, essa é a real. Ó, meu, muito, muito bom. A última coisa. O que eu ia perguntar mesmo de última? Tá tão fluido aqui que eu nem tô seguindo o roteiro, né? Eu tô perguntando as coisas. Aí eu começo a viajar, que nem agora eu pensei, né? Nossa, ir pro Canadá, tal, co-op. E aí eu até me perco um pouco aqui. Mas o que eu acho legal, só para acrescentar em relação ao co-op e tudo mais, né? Que a gente falou, primeira parte você tem uma parte na sala de aula, na segunda co-op. Mas assim, mesmo que você esteja só na parte da sala de aula, é importante falar que os estudantes eles têm uma permissão de trabalho ainda, de 20 horas, independente se você está no co-op ou não. Quando você está na parte da faculdade, você pode trabalhar no seu tempo extra, tá? Livremente. Essa permissão de trabalho existe, então você não tem que esperar até o momento do estágio, as pessoas têm essa permissão, que é para você poder se bancar no Canadá. Isso é importantíssimo. Desculpa. Não, imagina, manda bala. Não, é só para complementar o que você disse. E nos breaks da faculdade, quando você não tem aula, você pode trabalhar 40 horas na semana. Então, por exemplo, se você está nas férias da faculdade, você pode trabalhar, que é muito bom também. Cara, é isso. Muito, muito bom. Foi um ótimo papo. Até durei que ia... Olha eu confundindo as palavras. Achei que ia durar menos, mas a gente foi quase uma horinha aqui. Pra gente finalizar, então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem quer seguir uma carreira internacional de desenvolvedor no Canadá, na área de tecnologia. Qual seria aí sua mensagem, sua dica master, assim, do Rafael, que passou por todo esse processo e hoje tá aí dando entrevista sobre isso? Eu juro, o que eu vou dizer não é clichê. Pode ser clichê, mas eu realmente acredito. Mas é uma coisa que funciona, né? Um clichê que funciona. Exato. Assim, é focar e acreditar, sabe, em você. Porque às vezes a gente imagina, nossa, imigrar para um outro país, conseguir aprender, entrar numa faculdade novamente, a gente pensa que esse caminho, que esse tempo é muito longo, né? Mas uma coisa que eu sempre acredito, assim, o tempo, ele vai passar da mesma forma, sabe? Então, assim, você precisa se preparar, venha, sabe? Assim, eu falo assim, venha, porque você vai encontrar desafios, você vai encontrar coisas, você vai chorar, sabe? Assim, você vai sentir dor, mas é uma recompensa muito grande, sabe? E você vai perceber que esse processo, ele vai te transformar numa pessoa melhor, ele vai te transformar numa pessoa melhor. E você, eu falo assim, acredite no que você no que você quer, no seu sonho. Eu tinha um sonho de vir para cá, eu trilhei um caminho, e no meio desse caminho várias outras coisas aconteceram, mas se você tem um foco, se você sabe onde você quer chegar, sabe, eu imaginava a minha vida, e eu costumo dizer, igual um GPS. Se eu traçar um caminho no GPS, o GPS ele vai falar, vire à direita. Mas se eu virar à esquerda, ele vai recalcular a rota. Ele vai recalcular a rota e vai te colocar no seu destino de novo. Se acontece algum empecilho nesse caminho, ele vai recalcular a rota de novo, mas você vai sempre ir para o seu destino. Então é isso, se você acredita em você, acredita no seu sonho, e independente do que acontecer nesse percurso, não desista. Não desista e tudo vai dar certo. Se você tiver fé, vontade, tudo vai dar certo. E aqui, venha para o Canadá, porque o Canadá é um país que vai te receber de braço aberto, sabe? Você nunca vai estar sozinho aqui. É isso aí. Cara, queria agradecer demais o papo, mas antes de eu finalizar, eu vou dar a minha dica. Então, para todo mundo que está planejando, tem esse sonho ou já está no processo de planejamento aí para construir uma carreira internacional no Canadá, na Austrália, em algum país na Europa, lembro novamente, assim como está aqui no rodapé, é o seguinte, no dia 20 de abril, a gente vai ter a Feira de Intercâmbio e Estudos no Exterior, né, uma feira muito focada em instituições que oferecem essa oportunidade de carreira, para você poder estudar com permissão de trabalho para países que você realmente pode ter um pós-estudos muito bacana aí para sua vida. O evento é gratuito, ele é online, você vai poder conversar ao vivo com as equipes dessas universidades, colleges que possuem essas oportunidades, inclusive o time da Cornerstone, que tem cursos como o do Rafa de Web Mobile Development, Marketing Digital, cursos voltados para redes, que dão alta empregabilidade violenta no Canadá. Eles vão estar presentes para poder conversar com vocês ao vivo. Então, ó, tá aí o convite, não percam.
E, Rafa, brigadão pelo papo, pelo seu tempo, que eu sei que você tem muita gente aí que deve estar te mandando mensagem, me ajuda, professor, aqui. E brigadão por tudo e parabéns pela tua história e por você contribuir com todos os estudantes aí a conseguirem o seu lugar ao sol aí no Canadá. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, foi um papo muito bacana, muito obrigado mesmo. Maravilha, então. Bom, pessoal, muito obrigado. Continuem assistindo nossos vídeos aqui, assine o nosso canal, que a gente vai voltar em breve com mais episódios aí da nossa série Intercâmbio e Carreira. E espero vocês no dia 20, na Feira de Intercâmbio e Estudos no Exterior. Até mais, todo mundo. Tchau, tchau.